da permissão. Ok? Iniciou? Então, o nosso primeiro tema de linguagem de programação 4 é padrões de projeto. O padrões de projeto é uma unidade, um conteúdo muito extenso. Então, eu vou acabar escolhendo alguns projetos, alguns padrões para a gente começar a trabalhar, ok? Antes de começar essa escolha, eu vou apresentar para vocês todas as definições necessárias. Se alguém tiver alguma dúvida, pode parar aí, avisa aí no chat, avisa abre o microfone, não tem problema não, ok? Então, olha só, pessoal. O que são padrões de projeto? São soluções para problemas que a gente encontra na área de programação. Então, esses problemas a gente encontra na hora que a gente está desenvolvendo, na hora que a gente está pensando em como o nosso software vai funcionar. E aí, às vezes, esses problemas aparecem também quando a gente está tentando fazer alguma modificação, uma manutenção, adicionar uma funcionalidade, ou simplesmente consertar alguma coisa que não funcionou como a gente esperava. Então, esses padrões, eles foram mapeados, eles foram encontrados buscando agrupar soluções para problemas comuns. Vamos lá. Olha só. A principal questão que envolve padrões de projeto é a gente ter reutilização de código. Então, a gente já tem muita coisa pronta, a gente já conhece, a gente já sabe como é que funcionam vários processos. Então, quando a gente busca usar um padrão de projeto, a gente busca reutilizar aquilo que a gente já fez e já testou. E quando eu falo a gente, não é simplesmente eh, os meus programas que eu fiz anteriormente. Eu estou dizendo a gente, comunidade de desenvolvedores. Então, alguns frameworks que vocês podem ter contato, não sei se já tiveram, partem desse princípio. Então, eu tenho, por exemplo, frameworks que trabalham com bibliotecas e padrões prontos para fornecer acesso e login para quem precisa. Então, eles trabalham com um padrão de projeto que funciona, teoricamente, em qualquer aplicação que adota esse padrão. Para quê? Para que a gente não precise ficar fazendo tudo do zero, reinventando código, programando sempre as mesmas coisas. A gente define a utilização de padrões e utiliza esses padrões para que a gente possa diminuir o nosso serviço. E aí, quando a gente mapeia, quando a gente analisa esses códigos, a gente chega à conclusão que eles precisam funcionar enquanto padrão em vários contextos diferentes. Então, apesar de existir um software que eu criei, um software que o Lucas criou, outro que a Mayara criou, um que a Giane criou, os contextos sendo diferentes, com a adoção de padrões, a gente consegue fazer com que o mesmo código funcione em cada um desses contextos de utilização desses softwares diferentes. Então, como é que funciona? Vocês viram, vocês se lembram de alguns conceitos desses? A gente viu desde orientação a objetos. Então, olha lá, eu tenho encapsulamento, generalidade, equilíbrio, abstração, abertura e combinatoriedade. A gente vai vendo essas características enquanto os padrões são esclarecidos. Então, o que aconteceu? Lá em 1995, para você ver como é antigo a criação desse projeto, desse processo de padrões de projeto, 4 profissionais da área de informática, eles criaram um livro chamado Design Patterns, e em tradução, para a gente fica padrões de projeto. E aí, lá nessa época, em 1995, eles catalogaram, eles encontraram 23
padrões de projetos que são muito comuns nas áreas de informática e que resolvem e buscam resolver grande parte dos problemas encontrados. Então, ali está o nome do pessoal. Eric, Richard, Ralph, John. Eles se reuniram, pegaram esse livro, criaram esse livro e mapearam quais são os principais problemas e quais são as soluções para esses problemas. E aí, conhecer esses padrões que foram mapeados, para a gente é importante, porque a gente começa a entender como é que alguns frameworks funcionam. Então, por exemplo, eu sei que em semestres anteriores vocês trabalharam com Hibernate. Como é que o Hibernate funciona? Como é que na minha máquina, no meu programa, no meu software, ele pode funcionar da mesma forma que ele funciona no software de vocês? Quais são as características que ele foi desenvolvido que ele consegue, ao mesmo tempo, ou, é claro, de forma síncrona, funcionar em todos esses softwares da mesma forma? E aí, baseado nos princípios da orientação a objetos, esses, esses padrões, eles também têm a resposta para isso. Você tem uma forma de fazer com que o seu software, né, o seu padrão, ou a sua biblioteca que adota esse padrão, responda de forma uniforme, de forma igual para todas as solicitações que forem feitas, independente do tipo de programa que está sendo feito, que está utilizando esse, é, esse serviço. Então, olha só, os padrões eles têm uma forma, ele tem um padrão que eles usam. O padrão tem um padrão, é bem estranho, né? Mas os padrões de projetos, design patterns, adotam um padrão de apresentação. Um pouquinho melhor. Então, ele vai ter ali, ele vai sempre mostrar, além do nome, qual é o problema que ele busca solucionar e qual é a solução proposta para esse problema. E aí, essa solução, ela vem com códigos prontos, ela vem com, às vezes, com alguns diagramas prontos, e ela vem com imagens de implantação. Então, ela vem trazendo, ela vem mostrando uma solução completa para a utilização em softwares separados. E aí, ó, a explicação de cada um, né? O nome vai descrever a essência do padrão, o problema descreve quando aplicar o padrão, em que condições, e a solução é a descrição abstrata de como usar as classes e objetos para solucionar problemas. Como eu falei, às vezes ele vem com um exemplo, às vezes ele vem com código, às vezes ele vem com alguma imagem, quais são as consequências para esse padrão funcionar, benefícios, e às vezes tem também os malefícios. A gente pode adotar um padrão, e esse padrão ele trazer muitos benefícios, mas alguns malefícios para o nosso software. E aí eles se dividem em três categorias: padrão de criação, estrutural e padrão comportamental. E aí a gente vai ter a forma como o padrão foi criado e como ele funciona tem a ver com essa categorização que ele foi sofrido. Então ele tem ali, ó, por exemplo, se eu tiver um padrão relacionado à criação de classe ou criação de objeto, às vezes ligado a como esse objeto é instanciado dentro do software, a gente vai ter um padrão ligado, caracterizado como criação. Já quando eu tenho padrões que alteram a estrutura de um programa, associação entre classe e objeto, eu tenho padrão estrutural. E os comportamentais observam a maneira com que classes e objetos interagem. É bem genérico essa explicação, mas conforme a gente vai vendo cada um dos padrões, a gente consegue começar a identificar o porquê que aquele padrão é considerado de criação. E aí eu tenho aqui os nomes dos padrões. Ó.
eu começo ali com a linha verde, um padrão que tem, que é considerado de criação, Factory Method, e quando ele tem a ver com classes, ele é sozinho nessa categoria, e às vezes ele pode ter a ver com a criação do objeto, então ele é definido ali, ó, Abstract, Builder, Prototype ou Singleton. Vocês não precisam decorar não, tá, pessoal? Só para vocês conhecerem, para saber que são vários, são 23 padrões, e cada um deles tem a sua própria característica e por que essa característica é aplicada em alguns softwares. E vocês podem ver, eles têm as categorias, representadas pelas cores, e vocês vão ter também ali o escopo, se ele funciona, se ele é feito para funcionar em classes, ou se ele é feito para funcionar através de objetos. Então, a tabela fica bem clara quando você cruza a linha, que é representada pela cor, com o escopo de classe ou objeto. A grande maioria deles é definida ali como escopo de objeto. Nós vamos ver alguns desses padrões, mas, por exemplo, eu tenho padrões aqui que são indicados para que ele seja desenvolvido quando eu vou fazer um jogo. Se eu for fazer um jogo, o padrão indicado para resolver os problemas do jogo é tal. Eu tenho padrões aí que ele também faz o mapeamento quando eu tenho poucos recursos de banco de dados, ou às vezes eu só posso criar uma instância de banco de dados. Aí tem um padrão específico que define como que essa lógica vai funcionar. Ok? Tranquilos? O que acontece? Os próximos slides, eles dão um resumo para cada um dos projetos, dos padrões de projeto. E aí eu não vou ficar prendendo vocês aqui lendo esses slides. Eu vou deixar esses slides já está lá no Moodle, com um resumo de cada um deles. E aí vocês vão entrar no Moodle e vão dar uma olhada nesses padrões. Ok? Beleza? Para a gente começar as nossas atividades de padrões de projeto. Certo? Como a gente já terminou de falar sobre padrões de projeto, agora a gente pode falar um pouquinho sobre a turma e a disciplina. Vou parar a gravação aqui. Daqui a pouco eu subo no Moodle.